Milionário vê um menino de rua cuidando de 3 bebês. E o que descobre muda tudo. Ele estaciona num beco imundo, guiado por um vídeo viral. Entre entulhos, encontra um menino tremendo, segurando 3 recém-nascidos. O que houve naquele instante quebra um silêncio de anos e revela uma ligação devastadora com seu próprio passado. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O choro cortou o silêncio da madrugada como uma lâmina invisível. Não era um choro qualquer, era múltiplo. 3 vozes pequenas, falhas, revezando-se em agonia. Caio parou. Estava a meio caminho do viaduto quando ouviu. O barulho vinha de um beco apertado, entre prédios esquecidos no centro da cidade. O tipo de lugar que até os ratos evitavam. Segurava um pedaço de pão embolorado, embrulhado numa sacola de mercado, achado de sorte nas sobras da feira. Seus pés descalços estavam acostumados ao cimento frio, mas aquele som era diferente. Vivo, quase humano. Virou o corpo instintivamente. Olhos alertas, respiração presa. Avançou. O beco era estreito, sujo, iluminado apenas por uma luz de poste vacilante. O som aumentava. Em um canto, próximo a uma lixeira tombada, algo se movia dentro de uma caixa de papelão. Um pano de chão encardia a tampa como uma cortina. O cheiro era ácido, leite azedo, talvez sangue. Caio se ajoelhou, puxou o pano com cautela. 3 bebês, enrolados em toalhas sujas, recém-nascidos, tremendo, chorando com a garganta rouca. Um deles tinha sangue seco na testa, outro parecia inerte. O pânico não veio como um susto, veio como lembrança. Shhh, calma, eu tô aqui. A voz de Caio era baixa, grave para um menino de 9 anos. Colocou o dedo diante do nariz do bebê imóvel. Respirava, fraco, mas vivo. Sem pensar, puxou a caixa mais perto do peito. Tirou seu casaco fino e cobriu os 3. Sentou no chão e os abraçou. O beco sumiu ao redor. O frio desapareceu. Ali havia só eles. E pela primeira vez em muito tempo, Caio chorou. A madrugada passou como um castigo lento. Ele não dormiu, apenas vigiou. Quando o dia amanheceu, cinza, de garoa fina e buzinas distantes, Caio ainda estava ali, imóvel, abraçado aos 3 corpos pequenos. Eles dormiam em turnos curtos, choravam em coros fracos. Ele os embalava com o que restava de força. Com cuidado, empurrou a caixa para um canto mais protegido, atrás de um portão de ferro antigo. Depois, saiu correndo pelas ruas em busca de ajuda. Foi até a padaria do Sr. Arnaldo, que às vezes lhe dava restos de sonho e café ralo. Mas hoje, a recepção foi diferente. "Sai da frente da loja, moleque! Vai espantar freguês!" Caio não insistiu. Continuou andando até o mercadinho da Dona Luísa. Lá dentro, pegou uma mamadeira descartável da prateleira. Tentou sair com ela escondida no casaco, mas foi interceptado. "Vai pagar com o quê?" A mulher perguntou, cruzando os braços. "É pros bebês." Ela bufou, tomou o objeto da mão dele e o empurrou porta afora. Caio correu, mas não chorou. Voltou para o beco com o rosto sujo e o coração ainda mais pesado. 2 dos bebês choravam. O terceiro apenas resmungava baixo. Ele tentou improvisar. Usou uma garrafa plástica, cortou o bico e enfiou um pedaço de pano limpo preso com barbante. Na feira, implorou por leite de soja a uma senhora. Ela hesitou, depois serviu uma tampinha. Ao voltar, uma figura o observava de longe. Um entregador de aplicativo com a mochila nas costas filmou discretamente. Postou o vídeo com uma legenda simples. Esse moleque trocou o pão dele por leite para uns bebês. 3. De verdade. Isso tá errado demais. O vídeo foi ao ar às 21h43. Às 23, já tinha ultrapassado 90 mil visualizações. Enquanto isso, a cidade dormia. E em um dos pontos mais altos do Morumbi, em uma cobertura silenciosa e moderna,
Eduardo Nogueira acordava de um pesadelo. O quarto estava escuro, exceto pela luz azulada do aquário no canto. Ele sentou-se na beira da cama, ofegante. Passou a mão pelos cabelos grisalhos, molhados de suor. O pesadelo era o mesmo de sempre. O berço vazio, o choro que nunca existiu. Levantou. Caminhou até a estante. Ali, entre troféus empresariais e livros intocados, uma moldura com a foto do único filho que teve. Na imagem, o bebê estava imóvel. A lembrança era fria. Um parto prematuro, um erro médico, uma perda que nunca se encaixou em palavras. Eduardo pegou o celular, rolou sem atenção. Notícias, vídeos, polêmicas. Até que parou. Era o vídeo. Uma caixa. Um menino sujo. 3 bebês. Um choro abafado e um olhar. O olhar de Caio atravessou a tela. Era cru, protetor, vivo. Eduardo sentiu algo que há muito tempo não sentia. Algo semelhante à culpa, ou talvez sede de redenção. Viu o vídeo outra vez e outra. Então, discou um número. Larissa? A voz do outro lado soou sonolenta. Eduardo, que horas são? Quase meia-noite. Eu preciso de você. Agora. Aconteceu alguma coisa? Sim, eu vi um menino. E ele... Eduardo fez uma pausa. Respirou fundo. Ele me olhou de um jeito que eu não via desde o meu filho. Enquanto isso, Caio organizava os bebês no beco, acomodando-os com cobertores de papelão. Um cão vadio se aproximou. Ele o afastou com um gesto calmo. Os bebês dormiam, exaustos. No canto, ele se sentou, olhos fixos no céu encoberto. As luzes da cidade não iluminavam seu mundo. As sirenes soavam ao longe. E tudo que Caio sabia era que agora, pela primeira vez desde que perdera a mãe, ele tinha algo a proteger. Na cobertura, Larissa chegou menos de uma hora depois. Trazia consigo um notebook, pastas e olhos atentos. É esse o vídeo? Perguntou. Eduardo assentiu, mostrando a tela. Ele parecia diferente, menos impenetrável, menos blindado. Quero encontrá-lo. Descobrir quem ele é, onde está, porque estava sozinho com 3 recém-nascidos numa caixa de papelão. E se for armadilha? Fraude de internet? E se for real? Rebateu Eduardo. E se esse menino estiver fazendo pelo outro o que ninguém fez por ele? Larissa não respondeu de imediato. Observou o vídeo mais uma vez. Silêncio. Vou encontrar. Mas isso vai mexer com você, Eduardo. Já mexeu. De volta ao beco, Caio olhou para os pequenos, dormindo juntos sob seu casaco e papelão. Ele não sabia quanto tempo conseguiria manter aquilo. Não tinha leite, nem fralda, nem ninguém. Mas tinha promessa. Vocês não vão ser jogados fora, nem sozinhos, nem invisíveis. E essa promessa, naquele momento, valia mais do que qualquer coisa que o mundo tivesse lhe negado. Caio apertou o casaco fino em volta dos bebês e saiu devagar do beco, os olhos vermelhos da noite em claro. O céu estava nublado e o ar da manhã cortava como navalha. Ele carregava um saco plástico com o resto do leite improvisado e um pano de algodão enrolado como chupeta. Era pouco, mas era tudo o que ele tinha. Do outro lado da rua, o mercadinho do seu Manuel estava abrindo. Caio sabia que ele não gostava de moleque de rua, mas precisava tentar. Entrou com cautela, os ombros encolhidos, o olhar sem encarar ninguém. Posso pegar um pouco de água quente? Murmurou, apontando para a garrafa térmica em cima do balcão. A balconista, jovem e ocupada em cortar frios, nem ergueu os olhos. Não tenho tempo para isso agora. Caio tentou insistir. É pros nenéns, tão com fome. Eu só preciso um pouquinho, juro. Então traz os pais aqui, meu filho. A gente não ajuda vagabundo. E não encosta nas coisas, ouviu? Ela falou alto, suficiente para que todos na fila ouvissem. Um cliente riu baixo. Outro comentou algo sobre pirralho folgado. Caio recuou, sem discutir. Saiu do mercadinho com a cabeça baixa. Caminhou até o parquinho abandonado do outro lado da rua. Sentou-se no escorregador de ferro enferrujado, que ainda guardava a água da chuva da madrugada.
Pegou o pão embolorado, partiu com os dedos e colocou um pedaço pequeno dentro da garrafa plástica. Misturou o leite morno que restava, chacoalhou e testou com o lábio. Quente demais. Esperou. Tentou de novo. Estava aceitável. De volta ao beco, o bebê mais agitado chorava alto. Caio se sentou no chão sujo e segurou o improviso com delicadeza. O bebê sugou, sem força, mas com fome. Caio sorriu. Pequeno, breve, uma vitória. Foi nesse momento que a mulher apareceu. A gravação foi rápida. 30 segundos. Ela tinha ido ali para buscar o cachorro que escapara da coleira. Ao ver o menino dando uma garrafa plástica com pano no lugar do bico a um recém-nascido, ficou parada, em choque. Puxou o celular e filmou. Sem som, sem perguntar nada. No vídeo, Caio aparece sentado no chão, sujo, magro, com os olhos fixos no bebê que segura. Os outros dois dormem, escondidos em um casaco puído. O cão vadio de antes aparece ao fundo, deitado a poucos metros como um guardião silencioso. A legenda postada na rede social dizia apenas: "Cadê os pais dessas crianças? Como isso é possível em pleno centro? Esse menino é um anjo." Em 1 hora, o vídeo já somava mais de 120 mil visualizações. O nome Caio ainda era desconhecido. As pessoas comentavam com revolta, compaixão, teorias, mas ninguém sabia quem ele era. E ninguém o procurava nas ruas de verdade. Caio, por sua vez, nem sabia que estava sendo filmado. Depois de alimentar o primeiro bebê, deitou os 3 em fila dentro da caixa. Cobriu-os com uma lona fina que achou em uma obra abandonada. Estavam mais calmos agora. Com os braços doendo e o estômago roncando, saiu em busca de mais ajuda. A próxima parada foi o restaurante do casal japonês, fechado às segundas. Caio sabia que às vezes deixavam restos na lixeira dos fundos. Tinha visto isso algumas vezes, mas nunca ousou ir até lá com os donos por perto. Esperou. Quando ninguém apareceu, remexeu nos sacos. Encontrou um pote com arroz endurecido, ainda morno. A tampa estava intacta. Um achado. E ao lado, uma colher descartável. Ele sorriu. Não para ele, mas pensando nos bebês. Eles ainda não comiam, mas o arroz servia para negociar com alguém. Comida era moeda. De repente, um grito. "Larga isso aí, menino!" O dono do restaurante apareceu na porta dos fundos, assustando Caio. Ele saiu correndo, derrubando o pote. O arroz se espalhou no chão molhado. A corrida foi curta. Estava fraco. Parou numa esquina, ofegante, mãos nos joelhos. Ninguém o seguiu. Na internet, os comentários se multiplicavam. "Esse vídeo destruiu meu coração. Ele parece um adulto cuidando. Como pode? Onde está o conselho tutelar? Isso é São Paulo ou alguma ficção distópica? Deem um lar para esse menino. Cadê o Estado?" Enquanto o mundo virtual ardia em indignação e comoção, Caio continuava invisível para quem passava ao lado dele. Era como se o peso da sua realidade só existisse em telas. Nas ruas, ele ainda era só mais um moleque sujo. De volta ao beco, ele encontrou os bebês inquietos. Um deles havia feito cocô. O pano que usava como fralda estava encharcado. O cheiro era forte e Caio sentiu náusea. Pegou um pedaço de pano seco, rasgado de uma camiseta antiga, e limpou com cuidado. Trocou os panos, tentando imitar o que lembrava da mãe fazendo com um primo recém-nascido, anos atrás. O bebê resmungou, mas parou de chorar. "Tá vendo? Não foi tão ruim assim." Falava com eles o tempo todo, dava nome temporário. Um era Bolinha, outro Narizinho, e o terceiro, mais quieto, era Soneca. Era a maneira que tinha de se conectar, de não enlouquecer. No centro da cidade, uma mulher viu o vídeo no celular enquanto esperava o ônibus. Olhou ao redor e percebeu. Era perto dali. Caminhou algumas quadras. Achou o beco, mas já estava vazio. A caixa de papelão estava encostada, como se nada tivesse acontecido. Ela tirou uma foto e postou. "Acho que achei o lugar, mas ele já foi embora."
Outras pessoas começaram a caçar o menino anônimo dos bebês. Alguns com boas intenções, outros nem tanto. Caio arrastou a caixa para outro ponto, mais escondido, dentro de uma construção abandonada com tapume de madeira. Era escuro, mas silencioso. Arrumou uma cama improvisada com papelões empilhados. Colocou os bebês lado a lado, debaixo de uma manta que cheirava mofo. Sentou-se ao lado, exausto. Na sua frente, um galão de água vazio. Atrás, uma parede com pichações e buracos. Ao lado, o mesmo cão vadio, que agora dormia enroscado em uma mochila rasgada. "Obrigado por ficar de guarda", murmurou, acariciando a cabeça do bicho. Fechou os olhos por alguns segundos. Queria descansar, mas o barulho das ruas continuava. Alarmes, gritos, música distante, uma sirene. Os olhos de Caio se abriram. Estava sempre alerta. O vídeo chegou até jornalistas, até influencers. Uma blogueira repostou com a legenda: "Se alguém conhecer esse menino, entre em contato. Vamos ajudá-lo e tirar esses bebês do perigo." Milhares de curtidas, milhares de promessas, nenhuma ação real. Caio, agora em seu novo esconderijo, tirou o tênis velho e ajeitou os pés frios sob um pedaço de pano. Olhou para os 3 bebês. Estavam dormindo, cada um respirando com leveza, cada um uma esperança. Ele deitou ao lado deles e cochichou quase como se orasse: "Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje vocês estão comigo, e isso já vale mais do que qualquer coisa." Lá fora, a cidade se movia. Os carros passavam, as lojas abriam, os celulares vibravam com atualizações do vídeo. Mas dentro daquele abrigo improvisado, um menino de 9 anos lutava contra o mundo com as armas mais improváveis: coragem, instinto e amor. A noite era tão silenciosa quanto a cobertura de Eduardo Nogueira. Lá embaixo a cidade ainda rugia. Buzinas, sirenes, vozes noturnas. Mas ali, no 29º andar, o som mais alto era o tic-tac insistente do relógio de parede. Eduardo não dormia. Já fazia anos que a insônia era mais fiel do que qualquer outra coisa na vida dele. Sentado na poltrona de couro, de frente para o vidro que cobria metade do quarto, segurava o celular como se fosse uma granada prestes a explodir. O vídeo estava pausado na tela. A imagem congelada de um menino sujo segurando um recém-nascido num beco escuro, um pano no lugar da mamadeira. Um olhar de urgência. Eduardo apertou o play. Era a 5ª vez, talvez a 10ª. O vídeo era simples, sem edição, sem trilha sonora. Mas tinha algo ali que o tirava do chão. Algo bruto, impossível de ignorar. Um peso que vinha direto do olhar daquele menino. Caio, ele ainda não sabia o nome. Era como olhar nos olhos de alguém que já tinha perdido mais do que devia. Antes de ver o vídeo, Eduardo estivera no escritório, revisando os números da fundação que dirigia desde que deixara o controle do seu império imobiliário. A Fundação Clara era sua tentativa de salvar vidas para compensar aquela que perdeu. Nas planilhas, tudo parecia positivo: doações, campanhas, balanços, mas no peito, tudo ainda era ruído. A perda do filho, 7 anos antes, o arremessara para um mundo de sombras. O bebê nasceu prematuro, ficou 3 dias na UTI. Uma infecção não diagnosticada, uma intubação tardia, um luto sem rosto. Não deu tempo de criar memórias, só restaram espaços vazios. Desde então, Eduardo se fechou. Cercou-se de vidro, de silêncio, de rotinas impenetráveis. A única pessoa que ainda cruzava seu território emocional era Larissa, sua advogada e confidente. Fora assistente da sua esposa antes da separação. Ficou quando todos os outros foram embora. Depois de ver o vídeo pela 6ª vez, Eduardo se levantou. Caminhou pela sala de estar escura até o bar no canto. Serviu-se de uísque, mas não bebeu. Apenas segurou o copo como se o calor do líquido pudesse resolver alguma coisa. Discou o número de Larissa. "Eduardo?" A voz dela veio baixa, sonolenta. "Preciso de você." "Agora?" "Sim. Manda alguém te buscar, é urgente."
Houve uma pausa do outro lado. Você está bem? Estou... Ele hesitou. Mas alguém lá fora talvez não esteja, e eu não consigo ignorar isso. Quando Larissa chegou, Eduardo estava sentado à mesa de jantar, com o celular sobre a superfície de vidro e uma pilha de recortes antigos espalhados ao redor. Eram páginas de jornal antigas, todas falando sobre a morte do filho. Ele raramente tocava nesses arquivos. Aquela noite era a exceção. Isso é sério? Ela perguntou, tirando o casaco e se aproximando com cautela. Veja. Ele passou o celular para ela. Larissa assistiu em silêncio. Ao final, encarou Eduardo com os olhos semicerrados. É um menino com 3 recém-nascidos? Sim, abandonados. Ele os encontrou. Está cuidando deles, sozinho. Isso parece real, cortou Eduardo. E não me importa se é real no sentido jurídico. Me importa o que está nos olhos dele. Larissa estudou o rosto de Eduardo. Já o tinha visto quebrado antes, mas havia algo diferente agora. Uma inquietação silenciosa. Como se aquele menino tivesse aberto uma brecha que ele passara anos mantendo fechada à força. O que você quer fazer? Encontrá-lo. Saber quem é. Saber se os bebês estão vivos. Se ele está. Acha mesmo que conseguimos achar uma criança no meio de São Paulo, baseado num vídeo de 30 segundos? Já encontramos coisas muito mais difíceis por dinheiro. Agora quero que encontremos alguém por algo que vale mais. Ela não respondeu. Pegou o celular novamente. Voltou o vídeo. Pausou em uma cena. A mão do menino estava suja de terra, mas segurava o bebê com uma delicadeza que arrepiava. Parece que ele já fez isso antes, murmurou. Ou então, Eduardo completou quase sem perceber. Parece que ninguém nunca fez isso por ele. E agora, ele está tentando corrigir o mundo do único jeito que sabe. Naquela mesma madrugada, Eduardo ordenou que a equipe de tecnologia da fundação rastreasse a origem do vídeo. Pediram acesso aos metadados, localização aproximada da gravação. Uma coordenada surgiu. Zona Central, perímetro da Rua dos Trilhos. Um beco sem saída, perto de um estacionamento abandonado. Isso é suficiente? Perguntou Larissa. Para começar, sim. E depois? Eduardo desviou o olhar para a janela. A cidade parecia outro planeta vista dali. Linda, ordenada, totalmente dissociada da vida real. Depois, a gente vê. Ao amanhecer, Eduardo não dormia. Percorria o escritório com passos pesados. Larissa havia dormido no sofá da sala de estar, ainda com o celular na mão. Quando acordou, viu Eduardo observando um porta-retrato com a foto de Clara, a esposa, segurando o bebê envolto em mantas no dia do parto. Achei que tivesse jogado isso fora, ela disse, se espreguiçando. Não consegui. Guardei tudo, até as roupas que ele nunca usou. E por que agora? Porque esse menino... Ele se virou, voz baixa. Ele não devia estar ali, cuidando de 3 bebês em vez de ser cuidado. E se tem uma chance de tirar alguém dessa mesma espiral de perda, eu preciso tentar. Eduardo era um homem acostumado a resultados. Em seu auge, liderava uma rede de empreendimentos que se estendia por 4 estados. Sabia pressionar, sabia negociar. Mas o que sentia agora não era ambição, era urgência, algo entre instinto e redenção. Quero esse caso tratado com prioridade, ordenou ao chefe da equipe jurídica da fundação, sem exposição, sem alarde, mas com intensidade. Você quer representá-lo? Adotar? Abrir um abrigo? Eu quero encontrá-lo, respondeu. E só depois disso vou saber o que quero. Enquanto a cidade ganhava luz, Eduardo observava da sacada o concreto acordar. Helicópteros distantes, buzinas, vendedores abrindo as portas. Em algum lugar dali, o menino ainda estava com os bebês. Ou talvez não. Talvez tivesse fugido. Talvez tivesse sido levado. A dúvida corroía. Mas naquele instante, algo era certo. Ele não ia parar até encontrá-lo. O vídeo viral já havia ultrapassado 500 mil de visualizações.
Comentários pipocavam de todos os cantos do país. Teorias, revolta, compaixão. Mas nas ruas de São Paulo, onde a realidade era fria e concreta, o menino do vídeo continuava um fantasma. Larissa saiu cedo. Usava calça jeans, moletom cinza e cabelo preso. A roupa escolhida para passar despercebida. Estava decidida a rastrear as pegadas do garoto com os próprios pés. A primeira parada foi o endereço indicado pela equipe de rastreamento da fundação. Um beco sem nome entre um estacionamento abandonado e uma papelaria fechada há anos. O chão era de concreto rachado, os muros cobertos por pichações. Um cheiro rançoso de urina pairava no ar. Restos de papelão e uma garrafa de plástico mordida indicavam que alguém estivera ali recentemente. Mas agora, só silêncio. Ela fotografou tudo. Registrou detalhes. A posição da caixa de energia, as manchas no chão, a entrada lateral de um prédio em ruínas. Um motoboy parou na esquina. Larissa se aproximou. Você já viu um menino pequeno por aqui? Com 3 bebês? Ele arregalou os olhos, hesitante. Vi sim, faz uns 2 dias. Pensei que era algum tipo de pegadinha, mas estava tudo lá. Os neném, o menino, o cachorro doido. Consegue me mostrar exatamente onde foi? Ele apontou o beco. Confirmou. Era ali mesmo. Larissa anotou o nome dele, agradeceu e seguiu. Tentou puxar mais conversa, mas o entregador já estava atrasado para a próxima entrega. Enquanto isso, Eduardo acompanhava tudo à distância, da cobertura. Cada nova informação era enviada diretamente ao seu celular. Ele olhava as fotos do beco como se pudessem saltar da tela e lhe contar um segredo. Quando Larissa mandou uma selfie mostrando o local, ele respondeu apenas: "Não pare, continue." Caio estava a poucas quadras dali. Havia se escondido em um depósito abandonado nos fundos de uma antiga oficina mecânica. Os bebês estavam agitados e ele sentia a tensão aumentar. Naquela manhã, decidiu sair por alguns minutos para conseguir fraldas. Os panos que usava já estavam sujos demais. Tinha esperança de achar algo no lixo hospitalar atrás do posto de saúde do bairro. Cobriu os bebês com camadas de papelão e travou a entrada com um caibro de madeira. Levou apenas o cachorro, agora batizado de Olho, como guarda. Seguiu pelas ruas movimentadas com os olhos atentos. Era pequeno o suficiente para passar despercebido, mas naquela manhã o destino quis testá-lo. Do outro lado da avenida, uma mulher o viu. Reconheceu o rosto do vídeo e os panos sujos pendendo da mochila improvisada. Ela pegou o celular, ligou para a polícia. "É ele, o menino do vídeo. Tá com as crianças. Ele tá na rua do gasômetro, indo sentido Muca." Às 10h05 da manhã, uma viatura foi enviada. O rádio interno confirmou: menor identificado com recém-nascidos. Abordagem padrão, prioridade 2. Caio, ainda alheio, estava dobrando a esquina da farmácia quando ouviu a sirene. O som pareceu vir de todos os lados ao mesmo tempo. O coração disparou. Olhou para trás e viu o giroflex refletido nos vidros do mercado. Correu. Sabia que correr chamava a atenção, mas ficar parado chamaria mais. Entrou por uma passagem lateral, pulou uma grade baixa e seguiu pelo corredor entre os fundos de 2 prédios. A mochila batia nas costas e o cão corria ao lado. Não havia como saber quanto tempo tinha. Larissa estava a 2 quadras dali quando recebeu a notificação da rádio comunitária sobre a abordagem. Um conhecido do bairro mandou mensagem: "Acho que é um menino. Vi correndo perto da farmácia São Pedro. Tinha um cachorro." Ela girou o volante com força e desviou o carro para o lado. Acelerou. "Por favor, não deixem pegá-lo antes que eu chegue", pensou. Caio entrou em uma garagem vazia. Escondeu-se atrás de um carro coberto por lona. O cachorro parou de latir, instintivamente atento. A viatura passou sem vê-lo. 2 minutos depois, o som sumiu. Mas Caio sabia. Eles estavam perto demais agora. Voltou ao esconderijo correndo.
Larissa, ao chegar ao beco, encontrou 2 agentes conversando com moradores. Ela se aproximou, usando a credencial da fundação como desculpa. "Alguém conseguiu ver o rosto do menino?" perguntou. "Viu, sim, mas ele é liso demais", respondeu uma senhora. "Sumiu no mato igual gambá." "Ele machucou alguém?" "Que nada, moça. Só assustaram ele. Esse menino só cuida. É o que ele faz. Cuida dos neném." Larissa agradeceu, e dessa vez o comentário bateu fundo. "Só cuida." Eduardo ligou assim que recebeu a atualização. "Eles o viram?" "Sim, e quase o pegaram." "E os bebês?" "Não sabemos onde estão, mas Caio voltou até eles. Disso eu tenho certeza. Ninguém foge se não for por algo que ama." Houve um silêncio do outro lado. "Continue, Larissa. O menino está se escondendo de nós. E talvez com razão. Mas vamos encontrá-lo. Sem alarde, sem pressão. Eu sei. Estou no caminho certo." Enquanto isso, no esconderijo, Caio se sentou ofegante. Os bebês estavam como os deixara, suados, inquietos, com fome. Ele pegou a garrafa plástica, serviu o resto do leite que ainda tinha e alimentou os 2 mais agitados. O terceiro dormia em silêncio. Encostou a cabeça na parede e sussurrou: "Não vou deixar eles levarem vocês." A sirene ainda ecoava na memória, e no peito uma certeza dolorosa. A qualquer momento poderia ser o fim, mas por enquanto ainda estavam juntos, e isso bastava. O som da sirene ainda ecoava na mente de Caio, mesmo depois do silêncio ter voltado às ruas. Ele sabia que não podia ficar. O esconderijo improvisado, que até então servira de ninho, já não era seguro. Olhou para os 3 bebês, deitados lado a lado sobre uma manta úmida, os rostos amassados, respirando de forma irregular. Bolinha resmungava baixinho. Soneca ainda dormia. Narizinho soluçava entre um choro e outro. Caio prendeu a respiração. Sabia o que precisava fazer e odiava cada segundo da decisão. Levantou devagar e caminhou até o fundo do depósito. Lá, entre pedaços de ferro e ripas podres, encontrou uma placa de madeira larga e 2 caixas de frutas vazias. Com elas, montou uma pequena estrutura coberta por papelões velhos. Forrou o interior com os poucos panos secos que restavam. Era precário, mas abafado o suficiente para esconder o som, e invisível o bastante para despistar olhos apressados. Com cuidado, colocou os 3 dentro da nova casinha. Antes de fechar a entrada com uma lona fina, olhou para eles com olhos marejados. "Não saiam daqui. Eu volto. Juro que volto." O cachorro, Olho, ficou ao lado da caixa como se entendesse. Sentou-se firme, atento, focado no beco como um guarda silencioso. Do outro lado da avenida, um carro branco estacionou devagar. O logo do Conselho Tutelar estampava a lateral. 2 agentes desceram. Um homem de 40 e poucos anos, cara de quem já viu muito, e uma mulher mais jovem, olhos firmes, pasta na mão. "Disseram que ele passou por aqui", disse ela, "e que está com 3 recém-nascidos." O homem parecia mais cético do que alarmado. Isso, vários relatos. As imagens bateram com o vídeo. Eles começaram a vasculhar a área. Um entregador os observava de longe e apontou em direção ao beco onde Caio estivera antes. O agente assentiu, agradeceu e seguiu. Caio espiava de trás de uma estrutura metálica. O coração batia no pescoço, o corpo doía de tensão. Viu quando os 2 se aproximaram da entrada do depósito. Viu também quando um deles fez menção de levantar a lona. "Para!" ele gritou, surgindo do outro lado do pátio. Os agentes se viraram imediatamente. Caio correu. Foi instinto, foi desespero. Saltou por cima de uma pilha de blocos, escalou uma mureta e sumiu entre 2 muros apertados. O agente mais velho tentou seguir, mas não conseguiu passar pelo vão estreito. "Ele está com os bebês?" perguntou a mulher ofegante. "Não, mas sabia que estávamos perto e tentou nos afastar. Então eles estão aqui. Vamos revistar tudo." Mas não estavam mais.
Quando os agentes se afastaram da entrada, Olho aproveitou para puxar a lona com o focinho. Em questão de segundos, Caio reapareceu, por uma entrada lateral que ninguém percebera. Arrastava uma carroça velha, daquelas usadas por catadores. "Vai, sobe!" sussurrou, erguendo um dos bebês com urgência. Colocou os três com delicadeza dentro da carroça, envoltos por panos. Cobriu-os com papelões, como se fossem materiais recicláveis. Jogou um saco de latinhas por cima para despistar ainda mais. "Quietinhos, tá? É só um pouco." Olhou para o cachorro. "Vem." E sumiram pela viela de trás. A madrugada chegou abafada, úmida. As ruas estavam molhadas da chuva fraca que caíra horas antes. Caio puxava a carroça com dificuldade. A roda esquerda rangia alto. A cada poucos metros ele parava, ouvia e continuava. Andou por mais de 1 hora, cruzando a Avenida Celso Garcia e entrando por zonas industriais vazias. Passou por vigias, por olhares desconfiados, por carros com faróis baixos. Ninguém o parou. Finalmente, ao ver uma placa torta com "obra embargada" escrita em letras apagadas, decidiu entrar. O terreno era cercado por tapumes azuis. Um portão estava entreaberto. Lá dentro, restos de cimento, barris vazios, estruturas de concreto. Caio se enfiou entre 2 pilares e encontrou um espaço seco, coberto por uma lona rasgada. Ali, por ora, seria a casa. Descarregou a carroça com cuidado. Os bebês estavam suados, vermelhos, com olhares inquietos. Narizinho chorava. Soneca parecia febril. Bolinha tentava mamar o pano. Caio tentou mantê-los calmos, mas estava à beira de um colapso. Tudo doía. Estava exausto, faminto, com a respiração curta. "Calma, por favor, calma." Mas eles não paravam. O som dos 3 chorando juntos enchia o espaço. Caio tapou os ouvidos, cambaleou, sentou-se no chão, enterrou o rosto entre os joelhos. Por minutos, apenas o choro ocupava o silêncio. Não sabia mais o que fazer. O leite acabara. Os panos estavam todos sujos. A carroça ficara para trás, pois não havia mais força para empurrá-la. Estava sozinho com 3 vidas gritando por ajuda. "Eu tô tentando, ele gritou entre soluços. Os bebês continuavam. Caio se levantou trôpego, pegou uma camiseta velha do canto e tentou embalar um por um. Não adiantou. Sentiu uma tontura. Sentou de novo. Lembrou da mãe, da vez que ela também chorou com ele no colo, sem conseguir parar, da sensação de impotência. Era igual agora. Exatamente igual. Demorou quase 1 hora até que os 3 adormecessem. Um por um, vencidos pelo cansaço. O choro virou resmungo, que virou silêncio. Caio permaneceu acordado, sentado contra a parede de concreto. Olho deitou-se ao lado, quieto. O menino estendeu a mão e encostou no focinho do cachorro. "Ainda estou aqui, só não sei por quanto tempo." Lá fora, a cidade dormia. Ali dentro, a infância se despedia em silêncio. A manhã nascia carregada de fumaça fina. O céu sujo dos bairros industriais ao redor da Zona Leste, tingindo tudo de cinza. O vento fazia ranger os tapumes da construção abandonada, onde Caio e os bebês haviam passado a noite. No interior escuro da obra, o silêncio era quebrado apenas pelos pequenos resmungos dos recém-nascidos. Um deles ainda dormia. Outro chorava baixinho. O terceiro movia a boca no ar, buscando alimento que já não havia. Caio estava acordado. Sentado contra a parede, o rosto inchado de cansaço. Os olhos vermelhos. Ele embalava Narizinho nos braços, tentando mantê-lo calmo. O cachorro-olho dormia encolhido ao lado, cabeça sobre as patas, como um guarda exausto. Foi então que o som veio. Um estalo leve, madeira sendo empurrada, um passo contido sobre cascalho. Caio se enrijeceu. Levantou-se em silêncio. Pegou a mochila e com a outra mão agarrou os panos que cobriam os bebês. Do outro lado do pilar, uma mulher surgiu. Jeans escuros, moletom, cabelos presos, as mãos abertas em frente ao corpo. "Calma, eu não vou machucar ninguém."
Caio deu um passo para trás. Seus olhos voaram para os bebês, depois para a saída. Não havia muitas rotas e nenhuma certeza. Como você me achou? Não importa agora. Eu só quero conversar. Só isso, Caio. O nome o paralisou por um segundo. Como ela sabia? Quem é você? Meu nome é Larissa. Trabalho com a Fundação Clara. A gente viu o vídeo. Eu e o Eduardo. Queremos ajudar. Ninguém ajuda. Todo mundo só quer levar eles embora. Ele apertou a mochila contra o peito. Caio, eu prometo. Não estou com a polícia. Não vim com ninguém. Só eu. Vim sozinha. Ela deu um passo adiante. Ele deu 2 para trás. Larissa levantou uma mão, hesitou, depois agachou-se devagar, tentando diminuir a altura. Mostrar que não representava a ameaça. Esses bebês, eles precisam de comida, precisam de atendimento. Você também. Mas vocês não têm que se separar. A gente pode cuidar disso. Com você, Caio mordeu o lábio inferior com força. Os olhos começaram a brilhar. Uma luta interna entre cansaço, medo e desejo de confiar. Eles são meus irmãos. A voz saiu trêmula. Eu achei eles. Ninguém queria eles. Eu quis. Larissa sentiu o nó subir a garganta, mas respirou fundo. E você está sendo incrível, corajoso demais. É por isso que a gente quer te ajudar, para você não ter que lutar sozinho. Silêncio. De repente, ele gritou, "Não!" e saiu correndo. Larissa tentou reagir, mas no impulso de segurá-lo, o menino virou e a mordeu, com força, no antebraço. Ela recuou, gritando de dor. Ele soltou a mochila sem querer, que caiu no chão. Saiu em disparada pela lateral da construção. O cachorro correu atrás. Os bebês ficaram. Larissa, ajoelhada, pressionava o braço com a mão. O sangue escorria devagar, mas o choque não vinha da mordida, e sim do que viu ao abrir a mochila caída. Lá dentro, entre roupas sujas e fraldas improvisadas, havia apenas uma coisa que não parecia de rua. Um retrato dobrado. Uma mulher jovem, cabelo cacheado, riso tímido, segurava um menino no colo. O mesmo olhar que agora fugia por entre entulhos. A mãe dele, sussurrou Larissa, tocando a borda da fotografia com cuidado. Ela olhou em volta. Nada mais. Caio havia sumido. Horas depois, Larissa sentava-se no escritório silencioso da cobertura. Uma faixa de curativo cobria a mordida no braço. Eduardo, de pé ao lado dela, assistia ao vídeo da câmera escondida no moletom que ela usara. A imagem tremia levemente, mostrava a primeira aproximação. A conversa, e o momento em que Caio, com a voz quebrada, dizia, "Eles são meus irmãos." Eduardo parou o vídeo ali, encostou a mão na testa, respirou fundo. Depois, lentamente, levou os dedos aos olhos. Sentou-se à mesa, calado. "Ele me lembra o que eu poderia ter sido", murmurou. "Se não tivesse dinheiro, se tivesse sido deixado. Ele tem instinto de pai com 9 anos, completou Larissa. E ele ama aqueles bebês como ninguém. Eduardo olhou para ela. Isso torna tudo mais urgente. Sim, mas agora ele está com medo de mim. Me atacou, não sei se vai voltar para os bebês. Ele vai, disse Eduardo com convicção. Porque é tudo o que ele tem, e ninguém foge do que ama por muito tempo. E de fato, Caio voltou. A noite caiu, e ele surgiu novamente pela lateral da obra. As roupas rasgadas, o rosto ainda tenso. Mas ao ouvir o choro abafado de Bolinha, correu. Agachou-se ao lado dos 3, tocou cada um, acariciou, chorou em silêncio. Desculpa, eu tive que correr. Eu fiquei com medo. O cachorro deitou ao lado. Caio puxou os panos para cobrir os pequenos e os envolveu com o corpo, como se aquele gesto pudesse protegê-los do mundo inteiro. A fotografia da mãe permanecia nas mãos de Larissa. E em algum ponto do coração de Eduardo, algo que estava adormecido há muito tempo, começava, enfim, a despertar.
A luz do fim de tarde atravessava os buracos no teto de concreto, pintando o chão com listras de sol e poeira. O ar era denso, e o cheiro de cimento cru misturava-se ao suor, ao leite azedo, ao pano molhado. Caio, com os joelhos apoiados em um pedaço de papelão dobrado, concentrava-se em um gesto minucioso. Enrolava um dos bebês, Soneca, em uma camiseta limpa que encontrara pendurada em um tapume, seca ao sol e esquecida por algum pedreiro meses atrás. Prontinho, campeão! Agora só falta você não fazer cocô nos próximos 5 minutos, murmurou com um sorriso cansado. Ao lado, Bolinha chorava baixinho, braços agitados no ar, e Narizinho fazia caretas, a barriga roncando com fome. O cachorro-olho deitava-se em vigília, atento a qualquer som estranho. O novo abrigo era rudimentar, mas seguro. Entre as colunas abandonadas de uma obra paralisada, Caio havia criado um pequeno espaço só deles. Usou placas de isopor como parede lateral, caixas de feira empilhadas para separar os panos limpos dos sujos e uma cortina de plástico azul para tapar a entrada. Era o mais próximo de um lar que já tivera desde a morte da mãe. Naquela manhã, Caio havia saído cedo em busca de leite. O pouco que tinha acabara na madrugada, e o choro de Narizinho rasgava o silêncio como faca. Seguiu em direção ao viaduto, os olhos atentos, a mochila nas costas. No caminho, avistou um catador arrastando um carrinho lotado de papelão, ferro, garrafas. Era um homem magro, alto, com barba desgrenhada e olhos fundos de sono. Caio aproximou-se com cuidado. "Moço, o senhor tem leite?" O catador franziu o senho, como se a pergunta não fizesse sentido. "Leite? Pros neném. Só um pouco. Pode ser quente ou frio, eu pago com isso." Mostrou 3 moedas amassadas, suadas. O homem hesitou, olhou para os lados, depois encostou o carrinho e abriu a mochila. "Eu ganhei isso aqui de uma moça agora há pouco", disse, tirando uma garrafa térmica azul clara. "Tá cheia, só tomei um gole." Caio pegou com as 2 mãos como se segurasse ouro. "Obrigado, de verdade." O homem assentiu, curioso. "Tem neném mesmo?" Caio não respondeu. Apenas virou-se e saiu correndo. De volta ao abrigo, despejou o leite com cuidado em 2 garrafinhas improvisadas. Usava pedaços de pano e luvas cirúrgicas cortadas como bicos. A cada mamada, observava os rostos dos bebês relaxarem, como se por alguns minutos esquecessem onde estavam. "Vocês são muito bonitos, sabiam?" dizia enquanto limpava o rosto de Bolinha com o cantinho da camisa. "Parece que vieram de propaganda, só faltava alguém querer vocês." A voz era baixa, mas cheia de uma doçura rara. Naquela tarde, depois de trocá-los e arrumar os panos, Caio cantou. Uma música antiga, meio inventada, meio lembrada da mãe. A melodia ecoava pelas colunas como um sussurro. "Dorme, dorme, sem ter pressa. O mundo lá fora é bagunça. Aqui dentro tem amor que não se cansa." Os bebês dormiram embalados na canção. Caio ficou acordado, acariciando o cabelo ralo de Soneca. Horas depois, um jornalista de rua, Rafael, passava próximo à obra. Cansado da cobertura monótona do trânsito, decidiu cortar caminho pelo canteiro para alcançar a estação de metrô mais próxima. O som de uma cantiga lhe chamou a atenção. Espiou entre os vãos dos tapumes e viu o menino sentado no chão, embalando um bebê nos braços, enquanto os outros 2 dormiam ao lado. Um cachorro ao fundo. O espaço todo montado como um pequeno reino de papelão, coberto de carinho. Rafael não tirou fotos na hora, apenas assistiu. Ficou ali, parado, por quase 5 minutos. Ao sair, sentou no banco da praça mais próxima e escreveu uma legenda no celular. "Vi hoje um lar improvisado no meio do caos. Um menino cuidando de 3 bebês como se fossem sua missão. Ainda estou processando." Depois, postou uma única foto, tirada de longe, sem mostrar rostos. Apenas a silhueta de Caio embalando um dos pequenos, com o cachorro deitado aos pés e uma garrafa térmica ao lado.
A imagem viralizou. Enquanto a cidade reagia à nova imagem, Caio dormia com os bebês ao lado. O peito subia e descia devagar. O mundo lá fora ainda era perigoso, ainda o caçava, mas ali, naquele abrigo de cimento e silêncio, por algumas horas, ele era só um irmão mais velho, um cuidador, um pedaço de infância tentando resistir ao abandono. O papel tinha bordas firmes, carimbo azul e o peso de uma sentença irrefutável. Determina-se o recolhimento imediato de 3 menores em situação de risco, encaminhando-os conforme disponibilidade a instituições de acolhimento distintas. A juíza Camila Duarte assinou com um gesto breve, nem frio nem cruel, apenas prático, parte do protocolo. Ao seu redor, assistentes digitavam, revisavam documentos, encaminhavam ordens. Era apenas mais um dia em um sistema abarrotado, onde decisões difíceis eram tomadas sem tempo para pensar no que deixavam para trás. Mandem essa ordem ao Conselho Tutelar agora. Se os bebês forem localizados, devem ser retirados do menino imediatamente. No outro lado da cidade, o celular de Larissa vibrava. Ela estava em uma sala de reuniões da Fundação Clara, revendo imagens com a equipe. Eduardo entrava em instantes. Ao ler a notificação, o coração dela parou por um segundo. Mandado de recolhimento autorizado. Bebês em risco. Intervenção imediata. Levantou-se da cadeira sem dizer uma palavra e foi direto ao elevador. Isso não pode acontecer, disse Eduardo após ouvir a notícia. A raiva veio como um estouro abafado. Eles vão separá-los, 3 recém-nascidos, e vão colocá-los em abrigos diferentes? Sim, confirmou Larissa. A decisão parte do princípio da urgência e da falta de estrutura nos centros. Eles serão distribuídos conforme a disponibilidade de vagas, nenhuma consideração ao vínculo que já têm entre si. Ou com Caio. Eduardo passou as mãos nos cabelos. Andava de um lado ao outro da sala. Pela primeira vez em muito tempo, parecia desnorteado. Esse menino, ele pode não ter dado à luz, mas é a única coisa que os bebês conhecem. E agora querem arrancar isso deles? Larissa o observava em silêncio. Não é só sobre eles, não é? Ela perguntou com suavidade. Ele parou, respirou fundo. Depois, andou até a estante de madeira no canto da sala. Retirou um porta-retrato coberto de poeira. A imagem mostrava um bebê de olhos fechados, envolto em um cobertor hospitalar. Um fio de soro cruzava o rosto delicado. O nome dele era Rafael. Nasceu prematuro, 31 semanas. Teve complicações respiratórias. Os médicos disseram que estavam monitorando, mas perderam os sinais vitais por quase 12 minutos antes de agir. Quando correram, já era tarde. Larissa se aproximou devagar. O silêncio se espalhou como neblina. E a Clara? Ela perguntou, referindo-se à ex-esposa de Eduardo. Nunca mais foi a mesma e eu também não. Por que nunca me contou? Porque falar não muda nada, só dói de novo. Ele colocou o porta-retrato de volta na prateleira com cuidado. Mas agora tem esse menino e esses 3 bebês, e tudo dentro de mim grita que isso não pode acontecer de novo, que ninguém pode fechar os olhos para isso. Então vamos impedir, disse Larissa. Nas horas seguintes, Eduardo ativou cada contato, cada influência que ainda tinha. Telefonou para um juiz aposentado com quem dividia partidas de xadrez em tempos melhores. Pediu orientação, pediu agilidade. Larissa, por sua vez, preparou uma ação cautelar urgente. O argumento era claro. O vínculo formado entre Caio e os bebês era legítimo, emocionalmente estabelecido, e removê-los abruptamente configuraria violação psicológica. Não havia pedido de guarda ainda. Mas poderia haver. Precisavam de tempo. Tempo, no entanto, era o que menos tinham. No gabinete da juíza Duarte, o caso já era assunto superado. Um novo processo se empilhava sobre a mesa. Mas um assistente trouxe um link de matéria recente. A nova foto do menino com os bebês viralizando nas redes.
Isso é real? Ela perguntou, franzindo a testa. Parece que sim. O jornalista que postou está sendo entrevistado agora. O vídeo original voltou a circular. A juíza abriu o link, assistiu em silêncio. Ali estava Caio, embalando os bebês, sozinho, num abrigo improvisado. A cena era crua, tocante, humanamente devastadora. Ela suspirou. Levou a mão à caneta. Mas não havia como voltar atrás. A ordem já estava na rua. Larissa e Eduardo chegaram ao fórum ao fim da tarde. Tentaram agendar uma conversa informal com a juíza, mas foram informados de que ela estava em atendimento interno. O máximo que conseguiram foi protocolar o pedido de suspensão do mandado e aguardar análise urgente. Na saída, Eduardo parou na escadaria. O sol descia, tingindo os prédios de dourado, mas ele só via cinza. Eles vão conseguir pegar os bebês antes da gente fazer qualquer coisa. Talvez não, disse Larissa. Caio sabe se esconder. É o que ele mais aprendeu na vida. Não devia precisar saber disso. Eu sei. Na obra abandonada, o clima começava a mudar. O tempo fechava, nuvens carregadas dançavam no céu. Caio ajeitava os panos com pressa. Sentia a mudança no ar, como se algo ruim se aproximasse, mais denso que chuva. Os bebês dormiam. O cachorro estava inquieto. Caio sussurrou. Eu não vou deixar ninguém tirar vocês de mim. Nem que eu tenha que correr até o fim do mundo. E naquele momento, talvez sem saber, falava por Eduardo também. O primeiro a encontrar foi o silêncio que veio depois da chuva. A água cessou pouco antes das 6 da manhã, deixando o chão de concreto escuro encharcado. A obra onde Caio se escondia estava tomada por goteiras, e o abrigo improvisado tremia sob os ventos da madrugada. O latido de olho foi o alerta. 3 vezes curtos, tensos, apontando uma direção. Caio se levantou, ainda meio zonzo. A febre dos bebês que vinha oscilando havia piorado à noite. Ele passara horas acordado, tentando baixar a temperatura de soneca com panos molhados. O cachorro latiu de novo. Caio engatinhou até a lateral do espaço e espiou por entre as frestas do tapume. Luzes azuis. E então ouviu passos, rádio de viatura, vozes abafadas. Encontramos. Está aqui. A notícia espalhou-se rápido. Um grupo de moradores, já impactado pelos vídeos nas redes, se reuniu na entrada da construção. Deixa o menino em paz, gritava uma mulher com sacolas na mão. Se eles forem para abrigo, vão ser separados, dizia um senhor de boné, segurando o braço da esposa. A confusão crescia. Câmeras de celulares capturavam tudo. A entrada da obra estava bloqueada por uma faixa de isolamento improvisada pelos policiais. 2 conselheiros tutelares já estavam dentro do terreno. Um terceiro aguardava ordens. Vamos intervir agora, com cuidado, mas sem hesitação. Tem 3 recém-nascidos em risco. Lá dentro, Caio abraçava os 3 ao mesmo tempo. Narizinho chorava, Bolinha tremia e Soneca não abria os olhos. Ele se encolheu contra a parede. Não, por favor, não levem eles. Eles são meus irmãos. Sua voz saiu rasgada, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Óleo estava à frente, rosnando. A primeira agente tentou se aproximar. Caio, a gente precisa ajudar os bebês, ele gritou, encostando os 3 no próprio corpo como um escudo. Ninguém vai tocar neles, ninguém! Foi nesse momento que Eduardo chegou. Saltou do carro enquanto Larissa ainda explicava a situação por telefone a um assessor jurídico. A multidão abriu passagem ao vê-lo. Reconheceram o homem dos jornais, o empresário por trás da Fundação Clara. Deixem-me entrar. Agora. A voz dele foi firme, sem hesitação. O oficial responsável hesitou, mas permitiu. Larissa correu atrás. Dentro da obra, o clima era tenso. Um dos conselheiros preparava-se para intervir à força. Eduardo ergueu a voz. Parem, todos, afastem-se. Ele está em estado de choque. Se vocês avançarem, isso vira um trauma irreversível. Senhor, temos uma ordem judicial.
respondeu o agente. Estamos cumprindo o protocolo. O protocolo não vale mais do que a vida emocional de uma criança. A tensão era quase física. Um fio elétrico pendurado no ar. Larissa apareceu com uma mulher ao lado. Ela é psicóloga da fundação. Está aqui para intermediar. Nada de brusquidão. A agente consentiu com um gesto, e a psicóloga de tênis, jeans e olhos calmos avançou. Caio, meu nome é Denise. Eu sou como uma tia, uma daquelas que senta no chão, sabe? Ela se agachou lentamente. Estava a uns 3 metros de Caio. Você não está sozinho, tá bom? E ninguém aqui quer te machucar. Caio não respondeu. Só tremia. Os braços envolviam os bebês com tanta força que a pele sob suas unhas estava vermelha. Eles são tudo que eu tenho, sussurrou baixo demais. A psicóloga assentiu com a cabeça. E vocês são tudo que eles têm. Eu sei. É por isso que a gente vai com calma, juntos. De fora, a multidão assistia em silêncio. Alguém filmava ao vivo. A imagem tremia, mas a cena era clara. Um menino sujo, abraçando 3 bebês, cercado por adultos que não sabiam como alcançá-lo. Eduardo se aproximou mais um passo. Caio, sou eu, o homem do vídeo. Aquele que viu você e ficou tocado. Caio ergueu os olhos lentamente. Você é o pai do bebê morto? O silêncio foi como uma avalanche. Eduardo engoliu seco. Sim, e eu tô aqui agora, para tentar não perder mais ninguém. Caio piscou. Os olhos ardiam. A imagem ao redor começou a escurecer. Eu tô com sono. A voz ficou baixa. As pálpebras caíram. O corpo relaxou. Caio! Gritou Larissa. Denise avançou com rapidez, pegando os bebês. Eduardo segurou Caio antes que ele caísse. O menino estava desmaiado, exausto, vazio. Lá fora, a multidão recuava. O vídeo seguia ao vivo. A história tomava novo rumo. Mas ali, no concreto molhado, o menino que se recusara a largar os irmãos, finalmente cedeu. E pela primeira vez, alguém o segurou antes que ele caísse. A decisão chegou ao fim da tarde, emitida com a urgência que o caso pedia. Um juiz substituto, sensibilizado pelo relato de Larissa e pela comoção pública em torno da história, autorizou a guarda provisória das 3 crianças a Eduardo Nogueira, sob supervisão da Fundação Clara e com acompanhamento psicológico permanente. Caio, ainda enfraquecido, não entendeu tudo de imediato. Estava deitado em um leito de hospital público, cercado por ruídos de máquinas e gemidos abafados das outras alas. Larissa lhe explicou com palavras simples. Por enquanto os bebês ficam com você, mas em outro lugar, seguro, com a gente. Ele não respondeu. Olhou para o teto por longos minutos, como se o mundo tivesse saído do lugar. Quando finalmente falou, a voz era fraca. Mas é tipo um abrigo? Não, é uma casa de verdade. A casa era de fato real demais. Era alta, branca, cercada por grades modernas e um jardim silencioso. Portões automáticos, vidros limpos, escadas de mármore. O carro parou em frente à entrada. Eduardo desceu primeiro, abrindo a porta traseira para Caio, que vinha com os bebês no colo, envoltos em mantas novas, quentes, macias, que não cheiravam a mofo nem poeira. Aqui, ele sussurrou, hesitante. Eduardo assentiu. Você pode entrar quando quiser. Caio hesitou. Olhou para o chão. Estava com tênis que Larissa comprara no hospital, mas ainda se sentia descalço. O interior da casa era um contraste absoluto com tudo o que Caio conhecia. Pisos limpos, paredes claras, silêncio. Muito silêncio. Ao passar pela porta, apertou os bebês contra o peito como se esperasse que o ambiente os repelisse. O cão-olho, único familiar, entrou sem cerimônia, abanando o rabo. Foi direto para um tapete e deitou ali. Eduardo o guiou até uma sala com sofás amplos e uma lareira decorativa. Um berço triplo fora montado ali. Estrutura de madeira dividida em 3 seções, cobertas com lençóis idênticos. Caio parou diante do berço e não se aproximou. É para eles? Perguntou. Sim,
para que fiquem juntos. Ele não disse nada, mas não os colocou lá. Sentou-se no chão e continuou com os três no colo. As primeiras horas foram tensas. Os bebês choravam, não de fome, mas de desconforto. O cheiro novo, o ambiente novo, o silêncio estranho. Caio tentou embalá-los como antes, mas não funcionava. As paredes não tinham eco. O espaço parecia engolir seus gestos. Eles não gostam daqui, disse com a voz embargada. Larissa ajoelhou-se perto dele. Eles só estão assustados, assim como você. Eu não devia ter trazido eles. Devia ter fugido. Você os protegeu e continua protegendo. Agora, com ajuda. Eduardo, por sua vez, observava à distância. Via naquele menino algo que não sabia nomear. Algo entre sobrevivência e entrega. Um tipo de coragem que ele próprio nunca tivera, nem nos dias mais difíceis de luto. Tentou se aproximar, oferecendo brinquedos novos. Ursos, chocalhos, um mobile musical. Caio não tocou em nenhum. Eles gostam do pano vermelho que eu usava como fralda, disse, sem olhar nos olhos de ninguém. Larissa trouxe a mochila velha, resgatada da obra. Caio pegou o pano e esfregou no rosto dos três. O choro cessou. Por alguns segundos, a paz voltou. Naquela noite, Caio recusou o quarto que haviam preparado para ele. Posso dormir no chão, com eles. Você pode dormir onde quiser, disse Eduardo. Ele improvisou um ninho no canto da sala, com travesseiros e a coberta fina que trouxera do hospital. Deitou-se com os bebês entre os braços, como fazia nos escombros. É só por uma noite, murmurou. Mas no fundo, nem ele sabia a quem dizia isso. Eduardo ficou acordado até tarde, observando as câmeras de segurança no monitor do escritório. As imagens mostravam o menino deitado, os três bebês ao redor e o cachorro-olho esticado perto deles. A gente colocou um pedaço de rua dentro de casa, disse quase para si mesmo. Larissa entrou. Sim, e ele está tentando fazer sentido disso tudo. E se ele não conseguir? Então a gente vai ter que esperar até ele conseguir. Na madrugada, Caio levantou. Andou pela cozinha enorme, sem acender luzes. Pegou uma mamadeira que Larissa havia deixado pronta na geladeira e esquentou no micro-ondas. Uma novidade para ele. Errou o tempo, queimou o leite, quase chorou, mas tentou de novo. Ao voltar para a sala, Narizinho já chorava. Calma, já estou aqui. Sentou no chão, ofereceu o leite e cantarolou baixo. O som ecoou pela casa. Mas não era o mesmo. Nada mais era. Na manhã seguinte, Larissa entrou na sala e o encontrou acordado, os olhos fundos, mas atentos. Eduardo apareceu logo depois, com café. Caio os encarou e, pela primeira vez, falou antes de ser perguntado. Eles precisam de fraldas, eu usava pano, mas... Larissa assentiu. Vamos resolver. E... eu posso continuar cuidando? É para isso que estamos aqui, Caio, disse Eduardo. Para garantir que você não precise fazer tudo sozinho. Mas você continua sendo o irmão mais velho. Ele não respondeu, apenas pegou Soneca no colo e encostou a testa na testa dele. No fundo, ainda acreditava que tinha falhado. Mas os bebês dormiam, e talvez isso fosse suficiente por agora. O segundo dia na casa de Eduardo amanheceu silencioso, como se o espaço ainda estivesse se ajustando à nova presença. O sol escorria pelas janelas altas da sala de estar, iluminando o canto onde Caio dormira, encolhido com os três bebês e o cachorro-olho. Larissa foi a primeira a descer. Trazia uma bandeja com frutas cortadas, uma garrafa térmica com chá e 2 mamadeiras mornas. Caio observou sua aproximação como um animal silvestre prestes a recuar. Mas ela parou a 2 metros de distância, ajoelhou-se e não disse nada. Apenas ficou ali aguardando. Eles não tomam leite de uma vez. É aos pouquinhos. Ele murmurou como se aquilo fosse segredo. Você pode me mostrar como faz? Larissa perguntou. Caio hesitou, mas assentiu com um leve movimento de cabeça. Pegou Bolinha, apoiou-o com cuidado no braço esquerdo e ofereceu a mamadeira como fazia desde o primeiro dia no beco.
Larissa não interrompeu, apenas observou. Depois que ele terminou, ela entregou um pano limpo. Se quiser, dá para usar esse pano para arrotar, mas só se quiser. O seu jeito também funciona. Caio pegou o pano, usou, funcionou. Ele não disse nada, mas olhou para ela por um segundo a mais. Mais tarde, Eduardo entrou na sala. Vestia a mesma camisa azul dos dias de reunião, mangas dobradas, expressão séria. Nas mãos, uma sacola de loja. Tirou de lá 3 brinquedos caros, um mobile com luzes e música, uma pelúcia robótica que imitava o batimento cardíaco e um tapete de atividades com sensores sonoros. Achei que isso poderia ajudar, disse. Colocou tudo diante de Caio, que os observou em silêncio. Os bebês, um a um, começaram a chorar com os sons e as luzes. Caio os puxou de volta para perto, cobrindo os olhos deles com o cobertor. Eles não gostam disso, faz barulho demais. Eduardo tentou sorrir, mas a frustração era visível. Mas esses brinquedos foram criados para bebês, cientificamente aprovados, aliás. Eles não foram criados para a rua, Caio respondeu seco. E nem eles. Larissa interveio antes que o clima azedasse. Caio, por que você não mostra para o Eduardo como você canta para eles dormirem? O menino arregalou os olhos. Eu não canto. Você cantava lá no abrigo. A gente ouviu. Caio hesitou. Depois segurou Soneca nos braços, olhou para o canto e murmurou quase imperceptível. Dorme, dorme, sem ter pressa. O mundo lá fora é bagunça. A voz era fina, desafinada, mas algo naquele tom estalava o ar da sala como mágica. Eduardo sentou-se no sofá, ficou imóvel. Caio continuou, mais baixo. Aqui dentro tem amor que não se cansa. Larissa sorriu. O bebê dormiu. Naquela noite, Caio aceitou dormir em um colchão montado ao lado do berço triplo. Era a primeira vez que não insistia em se deitar diretamente no chão. Larissa sentou-se no canto e conversou com ele enquanto ele ajeitava os panos. Sabe, quando eu era pequena, eu ajudava a cuidar da minha irmã, mas ela só dormia se eu fizesse cócegas na barriga dela. Era nosso segredo. Caio sorriu pela primeira vez desde que chegara. Narizinho gosta quando eu assopro a testa. Não sei porquê, mas para de chorar. Então isso é o segredo de vocês. Silêncio. Larissa. Sim. E se amanhã eles disserem que não posso mais ficar com eles? Ela não respondeu de imediato. Se aproximou, colocou a mão com leveza sobre a coberta de Narizinho. Então a gente vai lutar junto. Ninguém vai decidir isso sem que você seja ouvido. Mais tarde, Eduardo assistiu às gravações das câmeras da sala. Não por vigilância, mas porque queria entender, ver, tentar decifrar algo que não sabia nomear. Assistiu Caio cantando, viu Larissa sorrindo, viu o cachorro deitado, os 3 bebês respirando em paz. Viu uma cena de lar que não sabia construir. Desligou o monitor, ficou olhando para o reflexo do próprio rosto na tela preta. E pela primeira vez em anos, desejou fazer parte de alguma coisa que não sabia controlar. Começou com um título chamativo num portal de notícias popular. Menino herói ou vítima de um sistema cínico. A foto era de Caio com os bebês no colo, imagem capturada por um drone da imprensa local durante o resgate. O texto começava elogiando a coragem do menino, mas logo desviava para um tom ambíguo. Será correto exibir esse tipo de caso como espetáculo emocional? No mesmo dia, o caso foi pauta em 2 telejornais. Em um deles, a apresentadora fez uma pergunta direta. Esse menino precisa de proteção ou de um empresário para promovê-lo? Eduardo estava no escritório quando a matéria foi ao ar. Assistia ao lado de Larissa. Na tela, o comentarista social fazia insinuações sobre estratégias de branding emocional e jogadas para alavancar a imagem de filantropos milionários. Estão nos transformando em vilões, disse Larissa, tensa, porque estamos tentando fazer o que o Estado negligenciou. Isso incomoda, respondeu Eduardo ríspido. Ele desligou a TV.
O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que a matéria. Horas depois, Caio também viu. Estava na cozinha, comendo um pão com leite, enquanto Larissa passava os canais em busca de um desenho tranquilo para distrair os bebês. Parou num programa vespertino. Lá estava ele, a mesma imagem, a mesma narrativa. O menino que comoveu o Brasil agora é mantido na casa de um magnata. Seria essa a melhor forma de proteção? Caio arregalou os olhos, largou o copo na pia. Estão falando de mim? Estão dizendo que ele está usando a gente? Larissa desligou a TV imediatamente. Ei, Caio, escuta. Nada disso é verdade. Estão falando sem saber. Isso não é culpa sua. Mas era tarde. O rosto de Caio havia fechado. Ele se levantou e correu para o quintal, onde se encolheu num canto perto do canil de olho. No dia seguinte, Larissa foi convidada a dar uma entrevista em um programa de opinião. Contra seu instinto, aceitou. Queria defender Caio publicamente. A entrevista começou calma, mas logo se tornou hostil. Doutora Larissa, como a senhora justifica manter um menor exposto à mídia nacional? Não foi intencional, mas ele aparece em vídeos, fotos, stories. Não há como negar. Essas imagens foram captadas antes da nossa intervenção. E por que o empresário Eduardo Nogueira, tão reservado, agora se expõe tanto ao lado do menino? Larissa manteve o tom firme. Porque essa não é uma história sobre exposição. É sobre sobrevivência. Sobre um menino que fez mais pela vida de 3 bebês do que muitos adultos fariam. Nós só estamos tentando oferecer estabilidade. Mas a apresentadora insistia. Estabilidade ou projeção pública? Ao fim da entrevista, Larissa saiu do estúdio com as mãos trêmulas. Eduardo a esperava no estacionamento. Estão nos encurralando com palavras bonitas e intenções torpes, ele disse, abrindo a porta do carro. E o pior é que, mesmo dizendo a verdade, parece que estamos sempre em defesa. Porque estamos contra um sistema que prefere distorcer a admitir que falhou. Na casa, Caio estava retraído. Parara de cantar. Não tocava nos brinquedos. Não pedia nada. Quando Larissa chegou, tentou se aproximar. Ele apenas perguntou. A gente está errado. O quê? De morar aqui. De estar com os bebês. Eles estão dizendo que é errado. Larissa se ajoelhou à sua frente. O que vocês têm é amor. E isso nunca vai ser errado. Ele hesitou. Mas eu não sou pai. Só irmão. E mesmo assim cuidou como ninguém. Isso é mais do que qualquer papel oficial. Naquela noite, Eduardo entrou na sala com um livro nas mãos. Posso ler para vocês? Caio olhou com desconfiança, mas não disse não. Eduardo sentou no chão, abriu o livro e começou. Era uma vez 3 sementes jogadas num campo seco. A voz era trêmula no começo, mas à medida que lia, algo mudava. Caio deitou devagar ao lado dos bebês, que dormiam um a um, embalados não pelas palavras, mas pela tentativa sincera de alguém que até então só sabia construir com concreto e cifras. A história terminou com as 3 sementes brotando no meio do nada. Caio não disse nada. Mas quando Eduardo fechou o livro, um sussurro escapou. Eles gostaram. Pode ler de novo amanhã? Eduardo assentiu. E naquela noite, apesar do que o mundo dizia lá fora, o vínculo começava a resistir. O envelope pardo chegou pelas mãos de um oficial às 10 horas da manhã. Larissa estava no escritório da casa quando o viu ser deixado. Reconheceu o selo do ministério antes mesmo de abrir. Ação de intervenção imediata. Leu em voz baixa. Era o que temia. O MP, pressionado pela repercussão do caso e pelas críticas da mídia, entrara com uma ação formal. A justificativa era a de sempre. Risco à saúde das crianças, ambiente familiar não convencional, ausência de vínculo legal com Caio. No fim do documento, a recomendação mais fria, separação imediata dos recém-nascidos e encaminhamento do menor, Caio, à instituição especializada de acolhimento. Eduardo recebeu a notícia com um olhar silencioso. Ele não se levantou da poltrona.
Apenas encarou o envelope aberto sobre a mesa por longos minutos. Então é isso, murmurou. A primeira vez que ele encontra uma estrutura de cuidado e o Estado quer arrancar isso dele. Larissa fechou os olhos, contendo a raiva. A juíza agendou a audiência para daqui a 3 dias, mas há risco de mandado preventivo antes disso, caso o MP peça urgência. Eduardo olhou para a janela. Então precisamos fazer algo agora, antes que façam por nós. Naquela noite, Larissa e Eduardo sentaram-se juntos para conversar com a equipe jurídica da fundação. Caio, do outro lado da casa, brincava em silêncio com os bebês. Mas, ao passar pelo corredor, ouviu vozes, detalhes. Eles querem levar ele, separar os bebês, internar. É como se estivéssemos sendo punidos por tentar fazer o certo. Ele parou. Encostou-se à parede, o coração acelerando. Não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Mais tarde, Larissa subiu para buscar um livro e deixou a porta do escritório entreaberta. Eduardo ficou sozinho por alguns instantes, debruçado sobre a mesa. Pegou um formulário que a equipe havia impresso. No topo, lia-se: pedido formal de adoção conjunta, Caio e menores não identificados. Ele respirou fundo. Preencheu parte dos campos, deixou outros em branco, mas escreveu algo à mão no rodapé. Se for o único caminho para mantê-los juntos, estou pronto para isso. Caio, que espiava pela fresta, viu a palavra adoção em letras grandes. Seu estômago revirou. À madrugada, tudo estava em silêncio, exceto dentro dele. Caio olhava os 3 bebês dormindo, cada um com a respiração leve, as mãozinhas fechadas em punho, os rostos tranquilos sob o cobertor macio. O que ele ouvira à tarde e à noite se misturava num redemoinho dentro da cabeça. A culpa veio como um vendaval. Eu tô atrapalhando. Eles só queriam ajudar os neném. Mas agora eu sou o problema. Levantou-se devagar, arrumou a mochila, pegou algumas fraldas, mamadeiras, o pano vermelho, chamou o cachorro com um gesto, colocou os bebês um a um no carrinho triplo que ficava na sala. Cobriu-os com o cuidado de sempre. Antes de sair, olhou em volta pela última vez. A casa estava escura, grande demais, cheia de espaços que ele nunca chegou a ocupar. Abriu a porta silenciosamente e desapareceu na madrugada. Na manhã seguinte, Larissa acordou primeiro. Foi à cozinha preparar o café e achou estranho não ouvir os resmungos habituais. Subiu, procurou no quarto, na sala, nada. O berço estava vazio. A mochila de Caio sumira. O carrinho também. "Eduardo!" gritou. Em segundos ele apareceu. O coração disparou. Foram até o portão. A câmera de segurança mostrava a imagem clara. Caio empurrando o carrinho pela rua, devagar, com o cachorro ao lado. Sozinho. De novo. Do lado de fora, o mundo ainda dormia. Mas dentro de Caio, o medo gritava. Ele não sabia exatamente onde estava indo. Só sabia que, por amor, estava fugindo. A chuva começou leve, quase tímida, enquanto Caio empurrava o carrinho pelas calçadas esburacadas da Zona Leste. A capa improvisada, um lençol plástico amarrado com cadarços, tremia com o vento. Os bebês dormiam um ao lado do outro, protegidos por camadas de pano. O cachorro, Olho, andava à frente, atento, farejando as esquinas como se tivesse uma missão. Caio não chorava, não falava, apenas andava. As luzes da cidade, misturadas à garoa, formavam um brilho difuso nas poças d'água. Um caminhão passou espirrando lama. Uma moto desviou por pouco. Ele não parou. Havia escolhido sumir, não por covardia, mas por acreditar que era a única maneira de salvar os irmãos. Na casa, Eduardo assistia e reassistia às imagens da câmera externa. Ele saiu pela porta da frente sem fazer barulho. Levou tudo o que podia. Larissa disse, ainda incrédula. "Ele acha que está nos protegendo", murmurou Eduardo. "Ou acha que está atrapalhando?" Eduardo passou a mão nos cabelos e pegou o telefone. "Vamos mobilizar tudo. Redes sociais, parcerias, imprensa,
GPS. A cidade inteira, se for preciso. Larissa já estava ativando a equipe de comunicação da Fundação Clara. Nas ruas, a chuva engrossou. Caio avistou um estacionamento fechado. No canto do terreno, um ônibus antigo, abandonado, parcialmente coberto por lona azul. Empurrou o carrinho até lá com dificuldade. A roda da frente estava emperrando, o plástico escorregava. Conseguiu abrir a porta lateral do ônibus com força. O interior cheirava a mofo, ferrugem e graxa velha, mas estava seco. Subiu um degrau de cada vez, com os bebês nos braços. Colocou-os nos assentos traseiros cobertos por panos e cobertores úmidos. O cachorro deitou no corredor. Caio tirou a camiseta molhada e vestiu um moletom fino da mochila. Depois, sentou no último banco e começou a assoprar a testa de narizinho, como fazia sempre. Calma, a gente só vai descansar um pouco. Eu tô com vocês. O ônibus balançava ao vento. Na cidade, a busca se intensificava. Eduardo usou seu nome, seus contatos, seus recursos. Fez um apelo público nas redes da fundação. Caio está em algum lugar desta cidade com 3 recém-nascidos. Não está sozinho, mas pode estar em perigo. Ele fugiu com medo. Se alguém ouvir, por favor, nos avise. Estamos aqui para protegê-lo, não para separá-lo. O vídeo alcançou milhares de visualizações em minutos. Nos comentários, uma hashtag começou a ganhar força. Salvem Caio. Enquanto isso, num viaduto da Radial Leste, um morador de rua conhecido como Baiano fazia seu trajeto noturno em busca de papelão. Ao passar pelo ônibus abandonado, ouviu o choro abafado de bebês. Aproximou-se devagar, espiou pela janela traseira e viu a cena. O menino, molhado, sentado com os 3 bebês nos braços. O cachorro vigiava a porta. Baiano pegou o celular velho, gravou um vídeo tremido. Gente, acho que achei o menino dos bebês. Tão aqui no ônibus quebrado da Rua do Carmo. Ele tá bem, mas parece cansado. Tá cuidando deles. Sozinho, no meio da chuva. Postou o vídeo com a legenda: alguém ajuda esse anjo. Salvem Caio menos de 30 minutos depois. O vídeo já estava sendo compartilhado por influenciadores, jornalistas, celebridades. Um cantor famoso repostou com a frase: onde estão as autoridades? Esse menino está fazendo mais do que qualquer sistema. Uma apresentadora de TV declarou: se vocês tocarem um fio de cabelo desse menino, o país inteiro vai estar assistindo. No ônibus, Caio segurava a mão de Soneca. Os olhos se fechavam lentamente. O corpo pedia sono, mas o medo o mantinha alerta. De repente, ouviu vozes do lado de fora. Um carro parando, um farol. Olhou pela janela e viu uma silhueta conhecida, Eduardo correndo na chuva com Larissa logo atrás. Caio se encolheu no fundo do ônibus, mas pela primeira vez não pensou em fugir. Só esperou. Caio! Eduardo gritou sem se aproximar demais. Está tudo bem, ninguém vai tirar vocês. Só queremos levar vocês para casa. Silêncio. Larissa tentou. Nós só viemos porque você é importante, porque os 3 precisam de você, e nós também. Lá dentro, Caio olhou os 3 bebês. Depois olhou para o cachorro. Eles vieram, sussurrou. Mesmo eu tendo fugido. Levantou-se devagar. Destrancou a porta. E sem dizer nada, apenas estendeu Bolinha para Eduardo, com os olhos marejados. Na mesma noite, os 4 voltaram para casa. A cidade ainda chovia, mas dentro do carro, enfim, havia calor. O interior do ônibus estava abafado e úmido, mesmo com a chuva do lado de fora. Os bancos rangiam ao menor movimento, e o cheiro de tecido molhado se misturava ao da ferrugem. Quando Eduardo e Larissa entraram, guiados por Baiano, a cena que encontraram era um recorte de desespero silencioso. Caio estava desmaiado no banco traseiro, pálido, os lábios rachados. Os bebês, mesmo cobertos por panos, estavam úmidos e gelados. Soneca respirava com dificuldade. Bolinha chorava baixinho.
Narizinho tinha as mãos tremendo. Eduardo agiu rápido. Pegou Caio nos braços como quem segura algo muito frágil. Ele está em febre, disse, sentindo o calor anormal da pele do menino. Larissa pegou os bebês com cuidado e os envolveu em cobertores secos trazidos às pressas. O cachorro-olho seguiu o grupo até o carro sem latir. Apenas olhava. O hospital público mais próximo parecia menos uma unidade de saúde e mais uma trincheira de sobrevivência. Ainda assim, uma médica plantonista reconheceu Eduardo e agilizou os atendimentos. Eles precisam de aquecimento imediato, hidratação e repouso absoluto, disse a médica, observando os bebês e Caio com atenção. Esse menino. Ele resistiu até onde pôde. Horas depois, já em um quarto improvisado dentro da ala pediátrica, Caio abriu os olhos. A luz branca do teto doía. Olhou para o lado. Viu os 3 bebês dormindo, monitorados, conectados a sensores. E do outro lado, sentado numa poltrona de vinil, Eduardo. Você está aqui, murmurou Caio. Estou. Eles estão bem? Estão. Graças a você. Caio desviou os olhos. Ficou em silêncio por um tempo. Eduardo esperou. Não sabia o que dizer. Só sabia que não ia sair dali. Achei que, se eu sumisse, tudo ia ser mais fácil. Para quem? Para vocês. Eduardo se inclinou um pouco. Caio, você é a única razão pela qual esses bebês chegaram vivos até aqui. Ninguém, absolutamente ninguém teria feito o que você fez. Nem eu, nem Larissa, nem o Estado. Só você. Caio mordeu o lábio inferior. Os olhos começaram a arder. Eu só não queria que eles se sentissem como eu me senti. A voz falhou. Eduardo ficou em silêncio. Caio continuou mais baixo. Sozinho, esquecido, com fome e medo, ouvindo gente falando que eu era um peso, um erro. Eu não lembrava mais o som da minha mãe. Então, quando eles choravam, era como se eu pudesse devolver algum som bom para eles. As lágrimas começaram a cair. Lentas, sinceras. Eu só queria que eles não se sentissem sozinhos. Nunca. Eduardo se aproximou e sentou na beira da cama. Eu perdi um filho antes de conhecer você. Ele viveu 3 dias. Eu fiquei calado por anos, fingindo que nada me tocava. Mas quando vi você naquela tela, segurando aqueles bebês, eu entendi que você era tudo o que faltava no mundo. Alguém que se importa mesmo quando não tem nada. Caio encostou o rosto na manga do moletom hospitalar. Eduardo colocou a mão sobre a cabeça dele, sem pressa. Agora você não está mais sozinho. Nem eles. Tá me ouvindo? Caio assentiu, ainda em pranto. Promete? Ele sussurrou. Que se eu não conseguir ficar, eles não vão ser separados? Prometo, mas você vai conseguir ficar. Porque nós vamos lutar juntos, como uma família. Naquele quarto de hospital, sob a luz fria e o zumbido dos monitores, nasceu um entendimento que nenhuma sentença jurídica poderia definir. Não era adoção, nem acolhimento. Era algo mais profundo, pertencimento. Caio adormeceu logo depois. Eduardo ficou ali, em silêncio, segurando a mão dele. Do outro lado da janela, a cidade seguia seu caos, mas dentro daquele quarto, enfim, havia paz. A sala de audiências estava lotada como raramente se via. Repórteres, assistentes sociais, conselheiros, técnicos da vara da infância, psicólogos, representantes do ministério, todos presentes. Mas o centro da atenção estava reservado a uma fileira: Eduardo, Larissa e Caio. Este último de mãos dadas com Larissa, um pouco encolhido na cadeira, como quem ainda não acredita que está mesmo ali. A juíza Camila Duarte entrou pontualmente às 9 da manhã. Toga impecável, rosto firme, mas o olhar parecia mais humano do que semanas antes. Talvez fosse o peso da repercussão ou a comoção que atravessara a bolha jurídica e chegara às famílias comuns.
Iniciamos agora a audiência que trata da guarda provisória das 3 crianças em situação de acolhimento informal sob responsabilidade de Caio dos Santos e do requerente, senhor Eduardo Nogueira. Disse ela, num tom que procurava equilíbrio entre autoridade e empatia. A primeira a falar foi a psicóloga Denise, que acompanhava Caio desde o resgate. O vínculo estabelecido entre Caio e os bebês é absolutamente atípico, não apenas pela intensidade, mas pela origem. Ele não os gerou, não os conhecia, mas reconheceu neles o que perdeu em si, o direito à presença. Há um senso de responsabilidade emocional que ultrapassa qualquer construção de papel social. Ela concluiu com firmeza. Separar essas crianças dele agora seria um trauma irreversível. Em seguida, uma pediatra do hospital onde Caio foi atendido testemunhou. Os recém-nascidos chegaram em estado crítico, mas vivos, limpos, com sinais de vínculo afetivo. Isso não se vê em situações de abandono. Eles não foram negligenciados por Caio, foram salvos. A promotora do Ministério Público se pronunciou em tom cauteloso. O Estado não pode se basear em viralizações para tomar decisões. Há riscos estruturais. Um menino de 9 anos cuidando de 3 bebês não pode ser romantizado. É necessário garantir que todos recebam suporte contínuo dentro da legalidade. Foi então que a juíza olhou para Eduardo. Senhor Nogueira, o senhor tem a palavra. Ele se levantou, ajeitou o paletó e por um segundo hesitou, como se até ali fosse apenas um empresário com um projeto social e agora se tornasse algo mais vulnerável. Excelência, eu sou um homem acostumado a resolver com números, mas esse caso me desmontou. Vi naquele menino tudo que o sistema ignora: instinto, coragem, empatia. Eduardo respirou fundo. Eu entrei nessa história querendo ajudar, mas entendi que não era eu quem tinha algo a oferecer. Era ele. Caio me ensinou o que significa cuidar, mesmo quando não se tem quase nada. Fez uma pausa. Depois disse: se este tribunal julgar que o melhor para essas crianças é que eu me afaste, eu aceitarei. Eu abrirei mão de qualquer pedido de guarda. Não estou aqui para vencer, estou aqui para garantir que eles fiquem juntos onde forem amados. A sala silenciou. Larissa apertou os olhos contendo as lágrimas. Caio olhava fixamente para Eduardo. Depois virou-se para a juíza. Ergueu o braço, tímido. Eu posso falar? A sala murmurou em expectativa. A juíza assentiu. Caio se levantou devagar, com as mãos trêmulas. Eu não sei falar bonito igual eles, mas eu sei sentir. Olhou para a promotora. Eu sei que é estranho eu cuidar deles, que parece errado, mas o errado seria não cuidar. Virou-se para a juíza. Eu achei eles numa caixa. Ninguém queria, ninguém. Eles não tinham nome, nem colo, nem nada. Respirou fundo. Eu dei nome, dei música, dei meu pão. Eu dormi no chão com eles porque era o que eu tinha, e eu faria tudo de novo. Por fim, olhou para Eduardo. E mesmo quando eu fugi, ele veio atrás. E não foi para brigar. Foi para dizer que eu não estava sozinho, nem eles. A juíza manteve o silêncio. Depois, fez um gesto discreto para a assessora. Pediu que levasse o processo. Por 10 minutos, todos esperaram. Ao retornar, ela falou sem ler. Esta audiência ficará registrada como uma das mais singulares da minha carreira. O Estado é obrigado a garantir segurança, mas também é responsável por reconhecer humanidade. Olhou para Caio. O vínculo que você criou é legítimo, não por lei, mas por amor. Voltou-se para Eduardo. E sua disposição de abrir mão, senhor Nogueira, mostra que às vezes o amor se prova no desapego. Depois anunciou: defiro a guarda compartilhada provisória de Caio dos Santos, assistido pelo senhor Eduardo Nogueira, as 3 crianças identificadas como dependentes diretos. O pedido de abrigo formal está suspenso.
O Estado deverá, a partir de hoje, apoiar e não interromper esse núcleo familiar. A sala explodiu em emoção contida. Eduardo abaixou a cabeça, aliviado. Larissa sorriu, segurando as lágrimas. Caio apenas olhou para os bebês no colo da assistente social ao lado e murmurou: "A gente vai para casa." 2 semanas após a audiência, a decisão oficial chegou por e-mail e também por correspondência impressa. O documento era direto, mas o peso das palavras dava outra dimensão à leitura. Fica concedida a guarda definitiva das crianças ao requerente Eduardo Nogueira, com supervisão periódica do setor psicossocial. Caio dos Santos é mantido no núcleo familiar com reconhecimento formal. Era o que todos esperavam. E ainda assim, quando Larissa leu em voz alta na sala da casa, Caio apertava narizinho no colo como se duvidasse. Eduardo estava ajoelhado ao lado do berço triplo, ajeitando um bichinho de pelúcia. "Isso quer dizer que a gente pode continuar aqui?" Caio perguntou. "Quer dizer que vocês têm um lar oficial, protegido", respondeu Larissa. "E ninguém vai levar eles embora?" "Ninguém", disse Eduardo com um sorriso contido. Caio olhou para os 3 bebês, depois para Larissa e Eduardo. Um sorriso tímido começou a se formar, como se o corpo ainda testasse o direito de sentir alegria. Naquela tarde, foram juntos ao cartório. Eduardo assinou os papéis como tutor legal de Caio e dos 3 irmãos. Larissa foi registrada como madrinha oficial. A atendente do cartório não conseguiu conter um comentário. "Esses nomes, Bolinha, Soneca e Narizinho, são definitivos?" Caio deu de ombros. "Acho que agora são." Todos riram. Até Eduardo, que já começava a se acostumar com as invenções do menino. Com os documentos assinados, a rotina tomou contornos mais estáveis. Havia fraldas, choros intercalados, noites sem dormir, mas também risadas, músicas inventadas e rituais. Caio lia histórias em quadrinhos em voz alta enquanto os bebês cochilavam. Eduardo se atrapalhava com as mamadeiras. Larissa dominava as trocas de fraldas com eficiência surpreendente. "Isso aqui é mais complexo que gestão de equipe", disse Eduardo uma noite, com Bolinha no colo e uma toalha no ombro. "Mas é bem mais legal", respondeu Caio. Na noite em que a guarda definitiva foi oficializada, Caio sugeriu algo especial. "Não precisa ser festa, pode ser só um jantar, com todo mundo junto." "Um jantar em família", completou Larissa. A mesa foi posta com simplicidade. Arroz, frango, batata cozida, legumes e um bolo pequeno. Nada luxuoso, nada exagerado. Mas para Caio era mais do que jamais tivera. Os bebês dormiam em seus bercinhos ao lado da sala. O cachorro-olho roncava no tapete. Eduardo serviu o suco, Larissa cortou o bolo e Caio observava tudo com um brilho nos olhos. "Eu posso falar uma coisa?" ele perguntou. "Claro", disse Larissa. "Eu sei que a gente ainda vai ter dias difíceis, mas aqui, agora, é como se tudo fizesse sentido." Eduardo levantou o copo. "Ao que faz sentido." Larissa ergueu o dela também. "Ao que vale a pena", Caio completou com um sorriso. "E ao que a gente nunca mais vai perder." Os 3 brindaram. Do outro lado da sala, as câmeras da babá eletrônica gravavam em silêncio. O menino, os 2 adultos e 3 pequenos seres dormindo como se o mundo por uma noite tivesse se ajeitado. Era apenas um jantar, mas também era tudo. O uniforme escolar parecia engolir Caio. A camiseta branca, ainda com cheiro de novo, deslizava nos ombros magros. A calça azul marinho estava 2 dedos acima dos tornozelos. Ele recusou qualquer bordado com nome. "Eu já sei quem eu sou", disse quando Larissa perguntou se queria personalizar o uniforme. Eduardo levou-o até a escola em silêncio. O carro passou por ruas movimentadas, lojas, barracas de frutas e crianças correndo de mochila nas costas. Caio observava tudo pela janela, sem dizer nada. A escola pública onde ele fora matriculado era bem cuidada. Pátio amplo, quadras coloridas,
Uma biblioteca pequena, mas cheia de vida. Na recepção, uma coordenadora os recebeu com um sorriso largo. Seja bem-vindo, Caio. A gente estava esperando por você. Ele apenas assentiu com a cabeça. Na sala do terceiro ano, 27 crianças já se acomodavam em carteiras. Quando a porta se abriu e a professora o apresentou, houve cochichos e olhares curiosos. Ninguém disse nada maldoso, mas o silêncio era pesado. Caio sentou na última carteira, perto da janela. Durante toda a manhã, respondeu apenas com acenos. Na hora do recreio, ficou sentado no canto do pátio, comendo o sanduíche que Larissa preparara. Não quis ir até a quadra, nem falar com os outros. Foi tudo bem? Larissa perguntou ao buscá-lo. Foi. Aprendeu algo? Que eu não gosto muito de lanche com alface. Ela riu, mas no fundo sabia que havia mais ali, muito mais. À noite, Caio ficou na sala com os bebês, observando-os dormir. O berço triplo já parecia pequeno. Narizinho gostava de se espalhar. Soneca gemia quando virava de lado. Bolinha segurava os dedos de Caio mesmo dormindo. Ele pegou um caderno novo, presente de Larissa, e uma caneta. Na primeira página, escreveu em letras desiguais: Queridos irmãos, hoje eu fui para a escola. Foi estranho. Eu não falei com ninguém, mas pensei em vocês o tempo todo. Um dia vocês vão ler isso e talvez entendam como é viver com medo mesmo depois de estar seguro. Fechou o caderno emocionado. Era a primeira vez que escrevia algo para alguém que ainda não sabia ler. Mas talvez fosse a primeira vez que escrevia para ele mesmo. No segundo dia de aula, houve uma atividade coletiva. A professora pediu que os alunos desenhassem suas casas. A maioria desenhou prédios, lajes, quintais com cachorro. Caio desenhou 4 figuras pequenas dentro de uma estrutura de papelão. Ao lado, um cachorro. No topo, escreveu: Era a nossa casa, agora temos uma nova. A professora elogiou o desenho, mas não comentou o conteúdo. Em casa, Larissa percebeu que ele estava mais calado. Tem algo te incomodando? Ele pensou em negar, mas decidiu tentar. Às vezes, parece que eles vão me levar de volta, que tudo isso vai sumir. Isso é porque o seu corpo lembra do medo, mas não é mais verdade. A gente está aqui, eu sei, só que ainda dói. Vai doer por um tempo, mas você tem espaço agora para sentir, para lembrar e escrever. Isso ajuda? Caio pegou o caderno e sorriu de leve. Ajuda. À noite, escreveu de novo. Hoje eu desenhei vocês como a casa, porque é o que vocês são. Mesmo quando tudo desmorona, vocês me lembram que ainda tem um pedaço de mim que é bom. Eduardo, sem saber, passou pela porta e viu a cena de relance. O menino sentado, cabeça baixa, escrevendo com esforço, mas sem medo. O que você está escrevendo aí? Caio fechou o caderno rápido. Um diário, mas não para mim. É para o futuro deles. Eduardo sorriu. Isso é ser irmão, mas também é ser um pouco pai. Caio olhou para ele, depois para os bebês. Não sei o que eu sou, só sei que não quero mais sumir. Então fica. É tudo o que você precisa fazer. E naquela noite, Caio escreveu mais uma página. Não sobre o que perdeu, mas sobre o que, enfim, estava aprendendo a construir. O lançamento aconteceu sem alarde. Um documentário independente, gravado por uma pequena equipe de jornalistas e cineastas sociais que haviam acompanhado a trajetória de Caio desde os primeiros vídeos virais, foi publicado em uma plataforma de streaming gratuita com o título 3 Bebês, um Irmão, a história que o Brasil tentou ignorar. Em menos de 24 horas, o vídeo explodiu. Narrado de forma sensível, com imagens desde os dias nos escombros até a audiência final, o documentário intercalava falas de especialistas, entrevistas com Larissa, registros caseiros de Eduardo e, pela primeira vez, pequenos trechos em que Caio falava diretamente para a câmera, com um olhar mais maduro, mas ainda atravessado pela timidez.
O trecho que mais comoveu o país foi gravado no quarto dos bebês à noite, com Caio segurando o caderno onde escreve: "Eu achava que ninguém ia lembrar de mim, porque nas ruas ninguém olha. Mas quando eles chegaram, os bebês, eu pensei, talvez eu ainda possa ser importante para alguém." A reação foi imediata. Pessoas repostavam trechos com legendas como: "Esse menino tem mais empatia do que muitos adultos. Caio devia ser exemplo em todas as escolas. E a infância dele foi roubada, mas ele salvou outras." A hashtag Salvem Caio ressurgiu, mas agora acompanhada por outra: "Ninguém nasce para ser descartado." Jornais passaram a cobrir o impacto. Apresentadores emocionados comentavam a força do menino. Entrevistas com Larissa e Eduardo voltaram à tona. Até mesmo figuras políticas manifestaram apoio, embora muitos com claras intenções de capitalizar em cima da comoção. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu em paralelo. Projetos sociais começaram a surgir inspirados por Caio. Uma ONG batizada de Casa dos Irmãos foi criada em Recife. Um abrigo para crianças abandonadas mudou o nome do programa de apadrinhamento para Projeto Caio. Escolas públicas em Belo Horizonte passaram a incluir oficinas de empatia baseadas na história. E em São Paulo, a Fundação Clara anunciou um novo braço, o Núcleo de Acolhimento Autônomo, inspirado não no modelo assistencialista, mas na autonomia emocional que Caio representava. "Você virou símbolo, Caio", disse Larissa, em uma tarde em que ele se preparava para gravar sua primeira entrevista oficial. "Mas eu só fui irmão, só isso." Exatamente por isso. A gravação foi simples. Uma cadeira, uma câmera e uma equipe pequena. Mas o nervosismo era real. Quer parar e começar de novo?" o cinegrafista perguntou. Caio balançou a cabeça. "Não, se eu parar agora, eu nunca mais começo." Respirou fundo. Olhou diretamente para a lente. "As pessoas olham para mim como se eu fosse diferente. Mas o que eu fiz foi porque ninguém olhava para mim antes. Eu não queria que eles, os bebês, passassem por isso também." Olhou para o chão por um segundo. "Eu só queria que alguém me dissesse que eu tinha valor. Então, quando vi eles naquela caixa, pensei, ninguém nasce para ser jogado fora. Ninguém." Silêncio. A equipe ficou paralisada. O diretor apenas murmurou: "Corta. Perfeito." No dia seguinte, a entrevista foi publicada com o título: "Caio, 10 anos. Ninguém nasce para ser descartado." 50.000 compartilhamentos em uma manhã. Convidados para palestras, seminários, eventos. Mas Caio recusou a maioria. "Eu ainda estou tentando aprender como ser só um menino." Larissa entendeu. Eduardo também. Naquela noite, Caio voltou a escrever em seu caderno: "Hoje me filmaram. Falaram que minha voz tem poder. Mas eu acho que o que tem poder mesmo é quando alguém escuta de verdade. Obrigado por me escutarem." Fechou o caderno, deitou entre os irmãos e sussurrou para Narizinho: "Vocês me salvaram também, sabiam?" Ela não respondeu, mas agarrou o dedo dele com força. E de algum jeito, Caio soube que tinha sido ouvido. O céu estava limpo naquela manhã de domingo, como se até o clima decidisse respeitar o momento. No jardim lateral da casa, uma tenda branca fora montada com simplicidade. Sobre uma mesa coberta por tecido cru, repousavam 3 velas finas e uma pequena bacia de cerâmica branca. Pétalas de girassol flutuavam na água morna. O batizado seria simbólico, sem rito religioso, sem tradição imposta. Apenas um gesto de acolhimento, uma cerimônia de pertencimento. Caio usava uma camisa branca com as mangas dobradas, a gola um pouco torta. Tentara passar o ferro sozinho, mas desistiu quando percebeu que queimava mais do que alisava. "Tá bom assim?" perguntou a Larissa, que ajeitava os cabelos. "Tá lindo. Você tá pronto?" "Eu acho que sim. Eles merecem ter nome." Eduardo segurava um envelope no bolso da calça. Ainda não era a hora, mas sentia o peso dele o tempo todo. Aos poucos,
Amigos próximos e membros da fundação chegaram. Nada grandioso, só gente que esteve presente ao longo da luta. Um pequeno coral de crianças da escola de Caio cantava baixinho no fundo. Larissa carregava Narizinho, Eduardo, Bolinha. E Caio, como sempre, segurava Soneca, com braços firmes e olhos emocionados. O celebrante, um educador e ativista da infância, sorriu. Estamos aqui hoje para reconhecer uma família que se escolheu nas margens da dor. Uma família forjada no abandono, que resistiu com amor. E agora deseja nomear seus laços. Olhou para Caio. Você quer apresentar seus irmãos? O menino assentiu. O primeiro eu chamei de Bolinha, porque ele era redondinho e pequeno. Mas hoje ele vai se chamar Rafael. É o nome do filho que o Eduardo perdeu. E eu acho que ele voltou pra gente. Eduardo não conseguiu conter a emoção. Fechou os olhos e assentiu silenciosamente. Caio virou-se para Narizinho. Ela vai se chamar Lia, porque minha mãe tinha uma amiga com esse nome. E ela sempre dizia, Lia é quem escuta. E a Lia escuta tudo, até dormindo. Risos suaves entre os convidados. Por fim, Caio olhou para o bebê que carregava. E esse aqui, que a gente chamava de Soneca, vai se chamar Miguel. Porque ele nasceu calado, mas é o mais forte. E Miguel quer dizer quem é como Deus. E às vezes, eu acho que ele protege todos nós. O celebrante molhou as mãos e tocou a testa de cada bebê com a água da bacia. Rafael, Lia e Miguel, sejam bem-vindos, sejam inteiros, sejam amados. Após o batismo, Larissa foi chamada para falar. Trazia nas mãos um envelope já aberto. Hoje, eu não vou falar com a voz de advogada nem de madrinha. Eu vou ler uma carta que recebi esta semana. Respirou fundo e começou. Querida Larissa, se um dia você tiver que lembrar de mim, não lembra do menino da rua, lembra do irmão. Eu tentei ser o melhor que pude, mesmo sem saber como. Quando você me ensinou a fazer mamadeira, eu entendi que a gente aprende a amar do jeito que consegue. Obrigado por não me deixar desistir. Ela parou, a voz embargada. Se algum dia eu crescer e virar escritor, essa vai ser minha primeira dedicatória, porque você escreveu minha história comigo, mesmo sem caneta. Ela não conseguiu terminar. Caio se levantou, a abraçou e sussurrou. Você é parte disso tudo. A última parte da cerimônia foi conduzida por Eduardo. Ele tirou o envelope do bolso e leu. Declaro por vontade própria que reconheço Caio dos Santos como meu filho, com todos os direitos legais, afetivos e simbólicos, que ele tenha daqui para frente meu nome, minha casa e tudo o que construí. Mas, principalmente, que ele saiba que minha vida mudou porque ele escolheu ficar. Caio olhou para ele, confuso por um instante. Isso quer dizer que você agora é oficialmente meu filho. O menino não respondeu. Apenas correu até ele, abraçou com força e murmurou. Eu não sabia que podia ser escolhido assim. Sempre pôde. A cerimônia terminou com um piquenique simples no gramado. Frutas cortadas, suco de caixinha, toalhas coloridas. Os bebês dormiam ao lado. Eduardo deitava na grama, Caio ria com Larissa sobre o primeiro dia que queimou arroz, tentando fazer comida para os irmãos. Nada extraordinário, mas era tudo. O cachorro-olho corria de um lado ao outro, como se também soubesse que depois de tanto caos, finalmente, todos estavam em casa. Caio escreveu no caderno naquela noite. A gente não precisa nascer no mesmo lugar para ser família. Só precisa não desistir um do outro. E essa história nascida na rua, batizada em lágrimas e selada por amor, encontrou, enfim, o seu ponto final. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!